Alô galera, bom dia a todos. Nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês o conserto dessa fonte ATX que sofreu um curto por ter sido ligada na voltagem 220, estando com a chave em 110 watts, que é o pior que pode acontecer com a fonte ATX. Essa fonte pertence ao meu filho e eu decidi fazer o conserto dela. E quero passar para vocês umas dicas do que aconteceu nesse concerto, já que se trata de um concerto que foi um pouco complicado. Antes de tudo, eu quero lembrar que para quem não tem experiência em eletrônica, não tentar fazer esse concerto, porque esses capacitores de entrada são grandes, como em todas as fontes, e eles armazenam muita energia, podendo causar um acidente grave. Nesse caso, ela está montada na base, não teria problema de acidente. Vamos direto ao ponto. Ela levou um curto muito grande por ter sido ligada em 220, estando chaveada para 110. Ela explodiu aqui na entrada o NTC, a ponte retificadora e explodiu também os dois capacitores de entrada. Foi um curto de grande proporção. Esse NTC, ele explodiu, teve que ser trocado, ele não está mais aqui na mesa. A ponte retificadora, como está aqui, vou tentar focalizar um pouco melhor, ela tem a base, os 4 furos da ponte retificadora que eu estou mostrando com essa caneta. A ponte retificadora está aqui na minha mão. Vou mostrar para vocês. É esse modelo de ponte normal. Eu decidi retirá-la, que estava em curto, e fazer a ponte retificadora de diodos, como vocês estão vendo aqui na entrada. Feito o reparo da ponte retificadora, estão os dois capacitores de filtro de entrada. Os dois capacitores foram retirados para conferência, passando os dois no capacímetro. Eles são capacitores de 680 por 200 volts. Dá para focar um pouco melhor. Hoje ele está com 400 microfarads e o outro com 430. Mesmo assim, eu decidi deixar os dois para trocar depois, para antes voltar a fazer a fonte funcionar, o que é um pouco mais complicado. Atrás dos capacitores podemos ver os dois transistores de potência. Eles estão atrás do capacitor. Vou tentar levantar aqui um pouquinho para vocês verem. Nesse primeiro dissipador de calor. Aqui está o transistor de standby, o sistema de standby todo desse lado direito, e aqui ao lado esquerdo os dois transistores de potência. Os dois transistores de potência também explodiram, estão aqui na minha mão. Era o transistor W13009. Um explodiu, já foi para o lixo. Esse aqui está rachado no meio. Explodiu também no curto. Olha aí que vocês conseguem ver. Foram substituídos pelos transistores C3831, que também são da mesma configuração. Transistor de base, coletor emissor, com um potencial de 600 volts, enquanto o C13009 pode resistir até 700 volts. Feito essa correção, trocado o NTC, ponte retificadora, ainda não os capacitores, mas já trocado os dois transistores, tirado esse dissipador e feita essa correção, tudo que parecia ter explodido na entrada foi refeito, montado e a fonte voltou para teste. Não funcionou. Infelizmente ela não armou. Como toda fonte chaveada, vocês sabem, ela tem um controle de secundário para o primário. O secundário controla o primário através do fotoacoplador, né? Então, feito isso, eu decidi corrigir o fotoacoplador, dar uma olhada nos capacitores dos secundários, que estão todos normais, sem nenhum problema de capacitor estufado, tudo normalzinho, nada visível. Decidi
novamente olhar o que estava acontecendo. E só aqui deixar uma dica para vocês que tiveram problema no primário da fonte, ela não voltou a funcionar. Após você retirar esse dissipador de calor para conferir todos os transistores de entrada, não se esqueça de conferir todos os resistores que estão antes dos trafos do primário. Todos os resistores. Aqui depois, na segunda conferência, os resistores tinham esse verdinho que foi substituído, que é aqui um resistor, que é aquele resistor que funciona com resistência a calor, entendeu? Ele pode abrir. E um outro resistor foi trocado aqui do lado principal, antes, tudo isso antes do trafo, certo? E só então voltamos a montar a fonte. O que aconteceu? Mesmo tendo feito toda a correção do primário, olhando todos os resistores, todos os diodos, todos os transistores do primário, a fonte ainda assim não voltou a armar. Terminada essa parte, passamos a corrigir o secundário, para ver o que está acontecendo que ela não armava. Você pode corrigir, olhar o teste dos triacs, que são os diodos de condução no mesmo sentido. Eles estão aqui depois do primário. E só então foi que eu tive a ideia de, antes de condenar aqui o CI controlador, gerador de PWM, que está um pouco mais à frente, um pouco perto da saída do secundário, eu decidi dar uma olhada nos vídeos. E aí então eu peguei uma dica do colega lá do vídeo do canal Amor à Vida, que deixou uma dica importante. Ele sempre diz que quando você tem um curto no primário, um curto de grande proporção, que pode explodir todos os componentes, você nunca se esqueça que esse curto pode também atingir o secundário, passando um pouquinho para os transistores que ficam no secundário. Virando ela aqui para o lado secundário, nós conseguimos ver que atrás dos capacitores, atrás dos transformadores, tem uma bobina. Não sei se vocês conseguem ver, o foco está um pouco difícil, né? E debaixo dessa bobina temos dois transistores pequenos que fazem a excitação do trafo, desse trafo do meio, para acionar os transistores de potência que vão ligar o secundário, que vão ligar o transformador principal. Então, como último recurso, eu decidi tirar os dois transistores que estão aqui nas costas do transformador do meio, entendeu? Para fazer a conferência. Eles são dois transistores pequenos, excitadores do trafo. Eles são o transistor A1616, com base do lado direito, emissor, coletor, base. Consegui aqui na bancada dois transistores de mesma configuração, coloquei e aí a fonte voltou ao normal, entendeu? Vou ligar ela para vocês ver como é que está o teste dela. Ela está aqui na mesa, a ventoinha está aí parada e aqui está o multímetro na entrada de 12 volts, já está conectado, está zerado. Vou ligar ela para a gente ver o funcionamento. Aí está o multímetro gerando 11,90. O NTC, vocês sabem, é um resistor resistente a calor. Ele está na entrada, ele vai devagarzinho liberando a passagem de energia, chegando aos 12 volts. 11,98, 11,99. Ventoinha está ligada. E chegou aos 12 volts. Todas as outras entradas já foram conferidas, está tudo normal. Eu queria deixar essa dica para vocês que querem consertar a sua ATX. Sempre com aquele cuidado, que fonte ATX tem muita energia no capacitor de entrada. Quem ainda não sabe descarregar capacitor, não sabe fazer solda, não sabe essas coisas, não deve consertar a sua fonte ATX, tá ok? A minha aqui, para terminar e dar como terminar desse serviço, é somente trocar os dois capacitores que estão com capacitância baixa e precisam ser substituídos. Um abraço a todos, galera. Até a próxima.